Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda teleaula da disciplina Licitações. Já estudamos conceitos, princípios e até quais são as modalidades de licitação. Hoje, para avançarmos, vamos responder a seguinte pergunta: como escolher a modalidade correta de licitação? O valor estimado da contratação é o principal fator para essa escolha. Quando se tratar de pregão, porém, como essa modalidade não está limitada a valores, deverá ser verificada a natureza do objeto, ou seja, se trata de bens e serviços comuns, como já vimos. Para relembrar as principais características de cada uma das modalidades de licitação, inclusive quanto aos valores a ela aplicados, vamos juntos? Então essa é a teleaula 2 da disciplina Licitações. Modalidade de licitação. O valor do objeto é o critério básico para a escolha. Para obras e serviços de engenharia, nós temos essas três modalidades: concorrência, acima de R$1,5 milhão, tomada de preços até R$1,5 milhão e convite até R$150 mil. Da modalidade menos complexa para a modalidade mais complexa, do menos para o mais. Para compras e demais serviços que não de engenharia, nós temos concorrência acima de R$650 mil, tomada de preços até R$650 mil e convite até R$80 mil. Então, de novo, o convite é o menos complexo e a concorrência é o mais complexo. Do menos para o mais, é isso aí. Nós temos também outros critérios. No concurso, para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, não há valor mínimo, não há valor máximo, é apenas para a escolha desses trabalhos. Leilão é para alienação, como vimos, é a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados. E o pregão, ele é para aquisição de bens e serviços comuns. Não há valor mínimo, não há valor máximo e será sempre do tipo menor preço. Sempre menor preço. Avançando. Você sabe o que é o parcelamento da licitação? Será que isso é possível? Para responder a essas perguntas, devemos diferenciar fracionamento de despesa e parcelamento de despesa. O fracionamento é vedado pela lei e ocorre quando o administrador público fraciona a despesa para fraudar a modalidade licitatória. O objetivo é escapar da modalidade mais rigorosa. Por exemplo, o administrador deseja contratar uma empresa para a alocação de veículos para a administração. Nesse caso, em vez de abrir uma licitação para alocar os veículos, o administrador realiza diversas dispensas de licitação por valor, locando um veículo por vez, até atingir o número de carros que deseja alugar. Isso é ilegal, já que as parcelas do mesmo serviço ou obra da mesma natureza e no mesmo local não podem ser fracionadas. Por outro lado, o parcelamento do objeto é possível, desde que o objeto seja divisível e não haja prejuízo para a totalidade da licitação. Nessa situação, há a necessidade de se verificar a viabilidade técnica do projeto, bem como se o parcelamento representa uma vantagem para a administração. Como exemplo, podemos citar a necessidade da construção de uma rodovia, em que, para fazer o estudo das características do terreno, a administração contrate uma empresa e, para fazer o asfalto, a administração contrate outra. Nessa situação, é perfeitamente possível a realização de duas licitações, ou seja, o parcelamento ele é viável legalmente. Vejamos. Então, aqui nós temos fracionamento e parcelamento. Fracionamento de despesas é vedado. Trata-se de uma artimanha para não realizar a modalidade de licitação mais rigorosa. E o parcelamento do objeto, que é diferente, ele é possível, é permitido pela lei, desde que o objeto seja divisível e não haja prejuízo para a totalidade da licitação. Fracionamento, uma artimanha vedado, parcelamento é legítimo, é legal e é possível. Visto isso, passemos agora ao estudo do procedimento da licitação. Como a licitação é iniciada? O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo no órgão interessado, onde devam constar, no mínimo, a autorização da autoridade competente com a justificativa para a aquisição do bem, serviço ou realização da obra. Além disso, o objeto deve estar bem delimitado e deve ser indicado o recurso a ser gasto.
O procedimento desenvolve-se numa sequência lógica de atos, iniciando-se a partir da identificação da necessidade pública a ser satisfeita. Tudo começa com adequado planejamento e termina com a assinatura do contrato ou a emissão de outro documento correspondente que substitua o contrato. Todo esse procedimento ele pode ser dividido em dois grupos didaticamente, que são a fase interna e a fase externa da licitação, conforme já estudamos na teleaula anterior. A fase interna é aquela feita dentro da administração e envolve todos os procedimentos anteriores à publicação do edital. A partir da publicação do edital, inicia-se a fase externa da licitação, onde se dá o contrato formal ou o contato formal da administração com os interessados e que termina com o contrato ou documento equivalente. Vejamos um esqueminha sobre isso. Olha só. Fases da licitação. A fase interna ou preparatória, nessa fase, a administração trabalha até a elaboração de um bom edital. E aqui nós temos a definição do objeto, aquilo que eu desejo contratar, a pesquisa de preços, para que eu estabeleça qual é a modalidade para comprar aquele bem ou contratar aquela prestação de serviço, a escolha da modalidade então, a reserva de recursos, se eu tenho dinheiro, de onde ele vem para realizar aquela compra, para realizar aquela despesa, e a elaboração do edital. E aí eu passo para a fase externa. Aqui inicia o contato da administração com os interessados, com vistas a celebrar um contrato. É aqui que a administração ela interage com os interessados, com a sociedade. Começando então a fase externa com a publicação do edital. Depois nós temos recebimento de propostas, habilitação, homologação, adjudicação, que são termos que serão estudados por nós mais à frente. Mas tudo isso faz parte da fase externa. Então a fase interna e a fase externa tem essa diferença e é fácil de saber. A fase interna é aquela em que a administração trabalha até o edital. Elaborou o edital, encerrou a interna. Publicou o edital, começou a externa, vai até a assinatura do contrato. Neste momento, eu convido você a detalhar comigo cada ato da fase interna da licitação. Vamos estudar o que há de mais importante. Comecemos pela definição do objeto. Depois de conhecer a necessidade da administração, temos que definir bem o objeto do certame, ou seja, o objeto da licitação. E por que essa preocupação? Porque se definirmos mal o que a administração necessita, o interessado poderá oferecer um objeto que não atenda às necessidades da entidade ou órgão público. Por exemplo, se eu digo genericamente que eu preciso comprar café, alguém pode vender café em grãos, ou café moído, ou café verde, em pacotinhos de 250 gramas, ou mesmo em sacas de 10 quilos, concorda? Por outro lado, se eu delimito bem o objeto, dizendo que preciso de café torrado e moído, com selo de pureza ABIC, em pacotes de 500 gramas, com validade mínima de 1 ano, para uso doméstico, os licitantes que lerem o edital, eles saberão exatamente do que eu preciso, não é mesmo? Aqui, a chance de eu receber em licitação exatamente o que eu preciso é bem maior. Portanto, na prática, delimite bem o seu objeto a ser licitado. Vamos ver alguns cuidados que as leis estabelecem quando formos traçar o objeto. Olha só. Definição do objeto. Alguns critérios devem ser observados. Não estabelecer exigências excessivas, impertinentes ou irrelevantes. Então, você deve ser sucinto, justificar, escolher o seu objeto, mas não ficar excessivamente exigindo coisas, porque aí ninguém consegue te entregar o que você precisa. Eu devo definir quantidades, como a gente viu, descrever o objeto de forma sucinta e clara, ou seja, é isso aqui que eu preciso. Não precisa ficar divagando, criando teorias para explicar o que você quer. Vedada a indicação de marca, salvo se for tecnicamente justificável, ou seja, marca não. Marca eu escolho no âmbito privado. Eu comprando algo, como uma pessoa física comum qualquer, eu posso escolher a marca. Eu posso, inclusive, pagar mais caro por um produto porque eu quero aquela marca. Na administração pública, não. Eu estabeleço as características do objeto e não a marca. Salvo se eu justificar isso. Dizer que só aquela marca me atende por aquela razão. É possível exigir amostras ou protótipos, desde que previsto em edital. É possível, mas não é necessário exigir porque isso, inclusive, encarece o objeto.
Se a pessoa ela tem que te oferecer uma amostra antes, ela vai embutir isso no preço do produto que ela vai te oferecer, do bem ou do serviço que ela vai te prestar. Mas é possível, desde que isso seja justificado e que isso esteja previsto em edital. O próximo tópico da fase interna a ser estudado é a elaboração do termo de referência. O termo de referência é a exigência legal da fase preparatória da modalidade pregão, seja na forma presencial ou eletrônica. E quem criou o termo de referência foram os decretos federais 3555 de 2000 e 5450 de 2005. E para que serve o termo de referência? Ele serve para se detalhar o objeto a ser licitado. É um documento que trata minuciosamente do que a administração espera contratar e visa, portanto, projetar com cautela a futura contratação. Entre outras coisas, deve o termo de referência conter definição do objeto, justificativa de contratação, quantitativo, especificações técnicas, etc. Mas, professor, você disse que o termo de referência foi criado para a modalidade pregão. Porém, se eu quiser, posso utilizá-lo para outras modalidades de licitação? A resposta é sim. Apesar disso não ser obrigatório. Isso vem sendo amplamente utilizado, já que garante que a administração planeje com mais segurança todo o procedimento licitatório em qualquer modalidade. Legal, né? Bom, já vimos o que é o termo de referência, mas você sabe do que se trata o projeto básico ou o projeto executivo? Preste atenção. Quando o objeto da licitação for bens ou serviços de natureza complexa, há necessidade de elaboração desses projetos, que, em regra, deverão ser elaborados por profissionais especializados. O projeto básico ele descreve e caracteriza a obra ou o serviço, enquanto que o projeto executivo estabelece a forma para a execução da obra ou do serviço. Então, existe alguma diferença entre os projetos, concorda? Atenção, existe uma vedação legal que deve ser observada aqui. Em regra, não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens o autor do projeto básico ou executivo, seja pessoa física ou jurídica. Ou seja, quem projetou não pode executar. A administração tem que contratar outra pessoa. A pesquisa de preços é um outro item que deve ser estudado por nós. E é muito importante que a gente saiba fazê-la muito bem feita, porque é ela que estabelece o preço estimado da contratação. Depois de estabelecido o preço estimado, é que poderemos estabelecer a modalidade licitatória que será aplicada. Portanto, faça uma boa pesquisa que reflita bem a realidade de mercado e junte os documentos respectivos no processo. Depois da pesquisa, vamos estudar como deve ser feita a elaboração do edital. E o que é o edital? É o ato pelo qual a administração divulga a abertura da licitação, fixando os requisitos para a participação, definindo o objeto e as condições do contrato, convidando ainda todos os interessados a apresentarem suas propostas. O edital é como uma lei daquela licitação específica e é indispensável ao processamento da licitação e ao seu regular desenvolvimento. Quando alguém resolver participar na licitação, é no edital que ele deveria tirar todas as suas dúvidas e concluir pela participação ou não nas demais fases do procedimento. Lembra do princípio da vinculação ao instrumento convocatório? É aqui que ele ganha força. Ou seja, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se encontra estritamente vinculada. O edital deve ser também suficiente para escolher a melhor proposta de maneira eficiente, exigindo as qualificações técnicas do licitante que permitam que ele execute com excelência o objeto do contrato. Passemos agora ao estudo da fase externa da licitação. De maneira simplificada, a fase externa começa quando a sociedade tem conhecimento de que a administração tem interesse em fazer um contrato, como a compra de um bem ou a prestação de um serviço. E quando isso acontece? Com a publicação do edital. A partir daí, os interessados podem interagir com a administração na tentativa de estabelecer um contrato, apresentando propostas, impugnando alguma decisão, etc. De início, é importante saber que, em regra, primeiro a administração deve verificar a habilitação dos licitantes, ou seja, se eles cumprem as exigências legais e do edital para participar da licitação, para só depois analisar as propostas.
Todavia, o pregão veio para inovar e mudou isso. Assim, a doutrina diz que no pregão houve a inversão de fases. Isso quer dizer que primeiro o pregoeiro e a equipe de apoio realizarão o julgamento e classificação das propostas financeiras para depois abrir e analisar os envelopes de habilitação do licitante vencedor. Vamos ver como isso acontece? Pregão, inversão de fases. Nas modalidades tradicionais, nós temos primeiro a habilitação, depois a gente analisa as propostas. Nós vamos estudar a habilitação em detalhes, mas a habilitação ela é a verificação de que existe, por exemplo, capacidade econômica para realizar aquele contrato, de que existe regularidade fiscal, que o licitante ele não deve à União, ao Estado, ao município, e por isso ele pode participar do procedimento licitatório. Depois a gente analisa as propostas. Ah, eu quero vender por esse, eu quero comprar por esse valor, eu quero vender a você, a administração, por esse valor. Essas são as propostas, são os lances, né? No pregão é diferente. Primeiro a gente analisa as propostas. E aí a gente coloca lá, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. E depois a gente vai fazer a habilitação do primeiro colocado. Se ele não estiver habilitado, a gente faz do segundo. E assim sucessivamente. Então, no pregão a gente tem inversão de fases. Primeiro as propostas, depois a habilitação. Nas tradicionais é o contrário. Feita essa observação inicial, vamos estudar em seguida os principais atos da fase externa da licitação. Comecemos então com a publicação do edital. É aqui que o time entra em campo. A lei estabelece os prazos e o local para a publicação do instrumento convocatório, o edital. Vamos ver os prazos de cada modalidade? Publicação do edital, prazo e modalidade. Olhando aqui, começando por baixo, a gente tem o convite, que são apenas 5 dias úteis. Depois o pregão, que são 8 dias úteis. E aí os prazos vão aumentando, de 15, 30 e 45 dias. 15 dias na tomada de preço, na tomada de preços do tipo menor preço, que a gente vai ver que existem outros tipos de licitação. Vamos estudar mais à frente. Se a tomada de preços for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o prazo sobe para 30 dias, que é um pouco mais complexo, a gente não analisa só preço, mas outros critérios também. Aqui também com 30 dias nós temos a concorrência do tipo menor preço. Se a concorrência for de outros tipos, aqui em cima, ó, como empreitada integral, melhor técnica ou técnica em preço, sobe para 45 dias. Então você vê, menor preço é algo que parece menos complexo, né? Isso aqui é algo um pouco mais complexo, que exige um pouco mais da administração. Ela tem que analisar melhor as propostas. A gente vai estudar um pouquinho disso mais à frente. Por isso, o prazo é maior. Isso aqui é 30 dias, isso aqui é 45 dias. O concurso também, como a gente já viu, é de 45 dias. Então, os prazos são esses aí. Quando você for realizar um procedimento licitatório, você tem que cumprir esses prazos. Senão, a licitação não é válida. Publicado o edital, ele pode ser impugnado. O licitante que tem alguma objeção, que constate falhas ou irregularidades, deverá impugnar o edital até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, em concorrência ou a abertura dos envelopes com as propostas no convite, na tomada de preços ou no concurso, ou ainda da realização da sessão do leilão. Ok, professor? Então, o licitante poderá impugnar o edital. Mas o cidadão que não é licitante e que por acaso leu o edital e encontrou alguma irregularidade ali, poderá impugná-lo visando o bem do interesse público? Sim, ele pode, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à administração julgar a impugnação em até 3 dias úteis. Atenção aos prazos. Para o cidadão são 5 dias úteis para impugnar e 3 dias úteis para a administração responder. Para o pregão, o prazo para impugnação é de até 2 dias antes da data fixada para a abertura da sessão pública. Em qualquer caso, é bom que se saiba, qualquer cidadão poderá acionar um tribunal de contas para fiscalizar a licitação caso desconfie de alguma irregularidade, ou mesmo acionar o Ministério Público caso suspeite de crime. Outra etapa importante da fase externa da licitação é a habilitação, que de maneira resumida seria a análise da pessoa do licitante.
A administração pode estabelecer exigências técnicas que vão garantir que o licitante tem condições de oferecer o objeto a ser contratado. A lei exige alguns requisitos de habilitação, que veremos resumidamente agora. A habilitação. Então, nós temos quatro. A habilitação ela se dá em 4 fases. Nós temos a habilitação jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira. O professor não entendi nada, então vamos tentar entender na sequência. A habilitação jurídica ela foi estabelecida na lei das licitações, no artigo 28. E aqui nós temos, por exemplo, a apresentação de cédula de identidade, registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Essa habilitação jurídica significa que a pessoa realmente existe. Então, aquela pessoa física que está lá para ser contratada, ela apresenta a cédula de identidade para provar que ela é ela mesma. Olha, eu sou o Diego, está aqui a minha identidade, estou provando que eu sou eu mesmo. Ou um contrato social, digamos que é uma empresa em que é uma empresa, uma sociedade que nós temos diferentes sócios. Então a pessoa se apresenta e fala o seguinte: a empresa existe, ela quer licitar, mas ela existe. Está aqui a comprovação de que ela existe, está aqui o contrato social. Isso, em síntese, é a habilitação jurídica. A próxima é a regularidade fiscal, que está na Lei 8666, artigo 29. Por exemplo, é apresentado o CPF ou CNPJ, a prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual ou Distrital. Prova de regularidade quer dizer que eu não devo para a Fazenda Federal, eu não devo tributos federais. Fazenda seriam os cofres públicos federais, estaduais ou distritais. Eu tenho que provar que eu não estou devendo ninguém, que eu tenho regularidade perante o fisco. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prova de regularidade relativa ao FGTS. Se eu tenho trabalhadores, eu não devo fundo de garantia a nenhum deles. Eu não devo nada à Seguridade Social, está tudo em dia. Isso é a regularidade fiscal. O próximo item é a qualificação técnica, da Lei 8666, artigo 30. Então, por exemplo, inscrição na entidade profissional competente, indicação do pessoal técnico adequado e disponível na empresa, comprovação que tomou conhecimento de todas as condições locais exigidas no edital, ou seja, eu mostro que eu tenho técnica, que eu sou qualificado tecnicamente para exercer aquela função, ou para oferecer aquele objeto licitado. Então, por exemplo, se eu preciso de uma obra ou serviço de engenharia, eu apresento a minha inscrição no órgão competente. Então, eu apresento a minha qualificação, a minha indicação no CREA. Então, a qualificação técnica da Lei 8666, artigo 30, é isso. Inscrição da entidade profissional competente, indicação do pessoal técnico adequado e disponível na empresa, comprovação que tomou conhecimento de todas as condições locais exigidas no edital. Então, por exemplo, a minha inscrição no CREA, na OAB, se for o caso. 4. Qualificação econômico-financeira. Lei 8666, artigo 31. Então, apresento o balanço patrimonial que comprova a boa situação financeira da empresa, uma certidão negativa de falência ou garantia, se for o caso. Eu comprovo que eu tenho um patrimônio que me permita oferecer aquele objeto. Se eu quero contratar, por exemplo, a reforma de um estádio de futebol, tem que ser uma grande empresa. Então, apresento o balanço patrimonial para comprovar que eu tenho condições de realizar aquele serviço grande. É isso. É importante saber ainda que os documentos podem ser apresentados em original ou em cópia autenticada. Em alguns casos, a lei também permite a dispensa de alguns desses documentos nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens de pronta entrega e leilão. São licitações mais simples e a lei deixou de ser tão exigente nesses casos. Todavia, é importante saber que a pessoa jurídica que tem débito com a Seguridade Social não pode, de jeito nenhum, contratar com o poder público. Professor, a lei enumerou documentos demais. Será que não tinha como concentrá-los em alguma certidão, facilitando a vida tanto dos licitantes quanto da administração? Ninguém pensou nisso ainda? Pensou sim. E é por isso que a lei disse que o Certificado de Registro Cadastral, ou CRC, poderá substituir esses documentos. A empresa antecipadamente
apresenta todos esses documentos em um órgão oficial que os recolhe, analisa e emite a certidão, que poderá ser usada a partir de então pela empresa nas licitações. Professor, além desses documentos estabelecidos na lei, a administração pode ter outras ideias e ir colocando a cada licitação mais e mais exigências? Não, não pode. A lista da lei é taxativa, ou seja, não pode ir além disso. Entende-se que eles já sejam suficientes para demonstrar a idoneidade e a aptidão para o licitante cumprir o contrato. Passada a habilitação, em que fase chegamos? Ao julgamento das propostas financeiras. Neste tema, o edital deve estabelecer critérios para julgamento que deverão ser claros e objetivos, para que se faça a escolha da proposta mais vantajosa. O critério de aceitabilidade, dessa forma, terá que ser claramente definido no edital, no sentido de conseguir bem orientar os licitantes para apresentar uma proposta válida e passível de ser escolhida. Depois da habilitação, então, nós chegamos, enfim, à homologação, que nada mais é do que a aprovação do procedimento. É precedida sempre de exame dos atos da autoridade competente. Aqui, se a administração constatar algum vício de legalidade, ela anulará o procedimento, ou, se possível, deverá determinar o saneamento, que é corrigir o que está errado e que ainda for possível corrigir. Mas, professor, e se tudo estiver em ordem? Aí a autoridade competente procederá à homologação, aprovando os atos do processo de licitação. Por razões de interesse público, a autoridade poderá ainda revogar a licitação, mas sobre este assunto estudaremos em uma outra aula. Por ora, o que devemos ter em mente é: está tudo tranquilo, tudo foi feito de acordo com a lei, inclusive já se pode escolher uma boa proposta? Então, deve ser feita a homologação. Por fim, chegamos à adjudicação. A adjudicação é o ato final do procedimento. É o ato por meio do qual a administração declara quem foi o vencedor da licitação e que será contratado. Enquanto a homologação declara que os procedimentos da licitação estão em ordem, a adjudicação declara quem é um vencedor do certame. Legal, né? Vamos estudar agora, muito brevemente, as inovações que a Lei Complementar 123 de 2006 trouxe para a nossa disciplina. Professor, que lei é essa? É o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse estatuto trouxe algumas regras um pouco mais benéficas para essas empresas, na tentativa de ajudá-las a contratar com a administração pública e favorecer o seu desenvolvimento, que, em última análise, contribui para o desenvolvimento do país como um todo. Vamos estudar algumas regras do estatuto que influenciam as licitações. O primeiro destaque está na fase de habilitação, na regularidade fiscal. Diz a lei que, nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida no momento de assinatura do contrato. E, além disso, se houver alguma restrição, a administração deve conceder ainda o prazo de 2 dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização. Bom, né? Temos outra particularidade. A lei fala do direito de preferência nas situações em que ocorre empate na licitação pública. Professor, eu entendo que empate é quando o valor da proposta foi idêntico. É isso mesmo, né? Mais ou menos nesse caso. Olha só. A lei considera que a microempresa ou empresa de pequeno porte empatou naquelas situações em que suas propostas forem iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Se for na modalidade pregão, o percentual é de 5%. Ocorrendo essa situação, a microempresa ou empresa de pequeno porte será intimada para exercitar seu direito de preferência e, se quiser, cobrir outra proposta. Se assim o fizer, será declarada vencedora da licitação. É como se ela tivesse uma segunda chance para ganhar a corrida na busca de assinar o contrato. Além disso, o Estatuto estabeleceu mais regras benéficas para essas empresas. São as chamadas licitações diferenciadas. A lei estabeleceu que algumas licitações, por exemplo, sejam destinadas exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte, nas contratações cujo valor seja de até R$80 mil. Na lei, existem outras possibilidades de diferenciação. Vale a pena dar uma olhada no texto da lei. Vamos ler juntos? Então, licitações diferenciadas da Lei 123 de 2006. A administração pública realizará a licitação
destinada exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte, nas contratações de valor até R$80 mil. Então, até 80 mil exclusivo para essas pessoas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Exigindo subcontratação de microempresa e empresa de pequeno porte em até 30% do total licitado. Significa que aquela empresa maior que ganhou a licitação, ela vai subcontratar uma parte do contrato que ela ganhou para as microempresas e empresas de pequeno porte, até 30% daquele valor total que ela ganhou. Terceiro, estabelecendo cota de até 25% do objeto licitado para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando for para aquisição de bens e serviços de natureza divisível. Aqui significa o seguinte: existe uma licitação maior e eu posso dividi-la. Então, um percentual de até 25% eu vou reservar exclusivamente para essas empresas. É isso o que a lei diz. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Bons estudos!